Um segundinho. Eu não vou colocar para gravar, mas eu vou tirar a transcrição. Beleza. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Eu sou o PEC, né, professor especialista de currículo aqui na diretoria de ensino, e sou um dos pontos focais aí do Grêmio Estudantil desde o ano passado, né? Alguns aí eu já vi, tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês, principalmente os coordenadores gerais aí, no encontro que a gente teve lá na Unip, né? Acho que deu um mês já, né, praticamente, que a gente se encontrou presencialmente. Essa é a última reunião que a gente vai realizar esse ano, né? Reunião de nível 2 que estava previsto no calendário. Eu mudei um pouco o calendário, né? Perto do que o pessoal do Grêmio, da Secretaria de Educação tinha pedido por causa das provas, né? A gente estava tendo o Provão Paulista criado, não tinha como, não deu tempo de fazer, né? Durante a aplicação do SAEB e o Provão Paulista criado rolando aí também. Eu acabei aplicando o SAEB esse ano, também ficou bem corrido, tá? Vamos dizer assim, né? Quero abrir espaço de manifestação livre para vocês, falar alguma coisinha, fazer um balanço aí das atividades que foi desenvolvido durante esse ano de 2025 e também pensar, em planejamento das ações, ou no planejamento das ações de 2026, né? Lembrando, pessoal, que vocês vão continuar como alunos gremistas até o meio do ano, até junho do ano que vem, certo? Que a gente teve a aprovação do nosso novo estatuto e a partir do ano que vem, né, a partir de junho do ano que vem, teremos eleições onde o mandato, né, vai ser de 2 anos, certo? Então, essa última eleição que a gente teve, né, esse mandato vai ser estendido até junho do ano que vem, né? Normalmente ficava até março, no mais tardar abril, né? E aí acabava que o Grêmio não tinha um ano inteiro de mandato, né? E vocês vão ter essa oportunidade de poder consolidar, poder ver aquilo que funcionou, que é legal refazer, aquilo que não deu muito certo, tentar aplicar as correções, procurar os caminhos, né? E principalmente fazer com que a escola acabe se movimentando aí, né? Já teve acho, bastante coisa legal esse ano, que deu para perceber, né? Eu não consegui em todas as escolas, mas eu consegui no número X. Ainda estou passando em algumas escolas para conversar com vocês aí, para ter um bate-papo. Deixa eu só ver, tem gente tentando entrar que não está conseguindo. Deixa eu só admitir aqui. Beleza. Então, deixa eu só carregar nossa apresentação. Deixa eu perguntar, Júlia do Joaquim Antônio Ladeira, está presente? É a nossa representante aqui, junto com a Eloala do Zumiro, da Escola Zumiro, e também do Enes, de Olinda. Eu acho que ela Eu ainda estou não presente. conseguiu. Ah, a Júlia está presente. Fala, Júlia, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Estamos indo, estamos no meio de provas ainda, né? A gente terminou o SAEB, já entrou para o Provão Paulista, Sim, né? Você acabou de realizar, e ainda tem o sim. Saresp aí para o pessoal do Fundamental para realizar, né? Então é um final de ano Era bem para os alunos virem. atípico, né? A gente acaba tendo muitas e muitas avaliações externas, né? Os gremistas. Deixa eu Não. só Viu? Sim. admitir Mas é aqui, inovando. deixa eu ativar o mudo rapidinho, e vou carregar a apresentação aqui para a gente seguir nas pautas. Então, tu carregou aí a apresentação para vocês, pessoal? Dá um joinha, ó. Tem o reagir aqui, ó, para dar um joinha. Beleza, obrigado. Então, bom dia. Só para relembrar aqui a estrutura que a gente tem, né? Eu, Thiago, sou PEC aqui, sou do. Antigamente era núcleo pedagógico, a gente teve, principalmente vocês alunos, acho que vocês não devem estar sabendo. A gente teve uma mudança de nomenclatura de vários órgãos aqui, né? Inclusive da nossa própria diretoria. Agora a gente passou a se chamar Unidade Regional de Ensino, e não mais Diretoria, né, de Ensino da Região de Jundiaí.
somos Unidade Regional de Ensino, vocês vão ver lá a sigla URE, ou URI, muito comum, né? O espaço que eu trabalho aqui, que é o Núcleo Pedagógico, a gente virou equipe de especialistas em currículo, a gente trabalha com essa parte de currículo, a gente acompanha os professores, aulas, fazendo formações, né? A supervisão de ensino não mudou, né? Eu tenho o Marcelo aqui, ele não está presente aqui hoje porque ele está em São Paulo, tá? Infelizmente ele conseguiu participar de poucas reuniões com a gente porque ele sempre estava ocupado com outras demandas. E a Valdete, que é a nossa dirigente, que teve uma mudança de nomenclatura também, agora ela se chama Coordenadora Regional de Ensino, né, como virou Unidade Regional de Ensino. Então, de dirigente, agora a gente está chamando ela de coordenadora. Acontecem essas mudanças, essas reformas, aí demora um pouquinho para a gente se acostumar com os nomes, né? Então, vocês vão ver muita gente falando diretoria ainda, dirigente, porque, sei lá, desde quando eu era estudante lá no Ladeira, existia essa nomenclatura, tá? Mas só para vocês saberem que a gente passou por algumas mudanças aí, até os diretores, coordenadores estão se acostumando ainda, né? Então, essa daqui é a nossa reunião de nível 2. Lembrando que a gente tem uma estruturinha básica, né? Reunião de nível 1 é a que acontece aí na escola, entre vocês, estudantes. A reunião de nível 2 é essa geralzona que a gente tem aqui entre a nossa diretoria. A N3, ela acontece com os nossos representantes, né? A nível de diretorias, né? São cinco diretorias, são 5 diretorias dentro do nosso polo, que é o polo 11, e a N4 é aquela que acontece diretamente com o pessoal da equipe da SEDUC, tá certo? Originalmente, pessoal, era para a gente ter feito essa N2 umas 2 semanas atrás, mas como eu falei para vocês, sem condições, né? Entre Saeb e o Provão Paulista não tinha como realizar e ter pelo menos uma presença mínima de pessoas participando, tá? Essa daqui é a nossa pauta de hoje. Deixa eu falar rapidinho aí, na verdade, parabenizar vocês aí pelo empenho e pelo trabalho que vocês desenvolveram aí em relação ao Saeb. Falar rapidinho do Saresp, que está pela nossa frente ainda. Falar do resultado da nossa campanha de engajamento estudantil, junto com o pessoal da parte da educação. Teve produções assim que foram maravilhosas, eu fiquei bastante feliz assim pelo nível, pela qualidade, pelo empenho que vocês gremistas aí colocaram para poder participar da campanha. Gostaria que tivesse mais gente participando, né? Mas quem sabe no próximo ano. Abrir espaço para a gente fazer um balanço dessas ações aí em 2025. Tem um formulário que eu vou pedir para que vocês preencham depois. E pensar um pouquinho também no planejamento para 2026, lembrando que vocês vão continuar gremistas no ano de 2026. Não quem está se formando, né? Os colegas do terceiro ano vão acabar deixando a gente, né? As escolas que são só fundamental, né? O pessoal do nono ano vai acabar indo para as outras escolas também. Mas a gente vai falar sobre as questões da substituição dos membros, né? E pensar em ações tanto de finalização para esse ano, quanto de acolhimento para o ano que vem também, tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente lembrar, essa estruturinha básica aqui, ela não muda, tá, pessoal? Ela continua. Então, vocês são do Grêmio Estudantil da coordenação gremista, né, para ser mais exato. E nós temos essas instâncias e elas funcionam estatuto, né, dessa seguinte maneira, né? Então, a gente tem a nossa principal instância, que é a Assembleia Geral, para todas as escolas terem realizado a segunda Assembleia Geral. A gente tem 2 por ano apenas, tá? Uma lá no começo do ano, para começar o processo eleitoral, e uma para o segundo semestre. Eu tinha conversado com os diretores, né, para a gente fazer nessa época de agosto, porque depois ia começar esse monte de prova e tudo mais, porque a principal pauta dessa segunda Assembleia era a adoção do novo estatuto, né, o novo estatuto do Grêmio, que principalmente traz como grande mudança essa questão do mandato, né? Então, o mandato que era, às vezes, menos de um ano, passa a ser, a partir do ano que vem, 2 anos, e a atual chefe do Grêmio, né, ela se mantém até a metade do ano que vem, não até o começo, lá até o mês de abril, né? Aí a gente tem a coordenadoria gremista, né? A principal mudança foi essa questão de eu ter só 8 membros principais aí, né, dentro da chapa. Vocês, como coordenadores gremistas, precisam se reunir pelo menos uma vez por mês. Esse é o que a gente tem no estatuto e que a SEDUC pede, né? Se reunir internamente aí, também se reunir com os vice-diretores de vocês, pelo menos uma vez por mês. E também fazer, pelo menos, né? Desenvolver uma ação por mês, né? A gente tem as comissões, e acho que isso é uma coisa bem legal dentro do nosso novo estatuto, né?
Porque às vezes eu tenho alunos que podem ajudar em diversos aspectos, mas que não fazem parte da chapa atual do Grêmio. Então eu vou lá e monto uma comissão. Ela pode ser uma comissão temporária, eu posso manter ela por mais tempo, para realizar determinadas atividades ou tarefas. Então, sei lá, vou fazer só para dar um exemplo, eu vou fazer um interclasse aqui, tem uma galera que vai me ajudar a montar a chave, a conversar com os professores, a pensar em data e coisa do tipo. Eu vou lá e monto uma comissão de esportes ali, tranquilamente, faço a ata, registro, né? Coloco um dos alunos ali, coloco qual vai ser a finalidade dessa comissão e posso manter ela. Posso finalizar ela depois que acabar o evento, por exemplo, ou eu posso manter ela dependendo do, do, do tema ou aquilo que a gente vai trabalhar dentro dessa comissão, tá? Então, é uma coisa legal para vocês fazerem uso, né? Utilizar esse recurso das comissões. Eu acho que ele é bastante importante. Eu acho que ele é muito válido, inclusive, né? Eu posso fazer uma comissão lá de acolhimento, posso fazer uma comissão, sei lá, sobre questão de bullying ou de convivência. E aí eu vou incluindo outros estudantes que não são do Grêmio, mas que eu sei que podem colaborar bastante com o trabalho que vocês vão desenvolvendo, né? A gente pede também, né, que a comissão se reúna junto com o Grêmio uma vez por mês. E a gente tem também, né, o conselho de representantes de turma, onde eu tenho geralmente 12 estudantes por turma, né? Eu não O quero ser conselho de pobre, né? representante, ele é bastante importante. Aqui, ó, ó. Peraí, deixa eu ativar o mudo. O conselho de representantes ele é bastante importante, principalmente pelo um dos itens que a gente tem na pauta, que é quando eu preciso trocar um estudante. Então, eu estou com um Grêmio esse ano, mas eu tenho, sei lá, 8 integrantes de 8, 3 vão sair por questão do terceiro ano do ensino médio, por exemplo. Então, como que eu faço a substituição dessas pessoas? Eu vou lá e chamo o pessoal do conselho de representantes, apresento os candidatos aí que estão para poder trocar ocupar esses cargos, né? E aí eu oficializo a troca, né? Eu falei para os diretores para fazer tudo numa ata só, né? O aluno fulano de tal está saindo, ou renunciou, ou está se formando, e eu já faço apontamento numa nova pauta, mas eu preciso que o meu conselho de representantes de turma e os líderes de turma eles façam, deem ok, tá? É um dispositivo que está lá no nosso estatuto, beleza? Então, ó, inicialmente, o que a gente vai fazer agora? Acho que é uma coisa que é importante dentro de um processo democrático, ou minimamente democrático, que a gente fala, né? É importante que a gente tenha espaço para o diálogo e que a gente principalmente tenha espaço para manifestação, tá? Eu acho que eu já falei, né? Eu sou de um conselho aqui na cidade de Jundiaí, eu sou do Compac. Agora eu estou no Conselho da Juventude de Jundiaí também, então estou fazendo parte de dois conselhos. Nós temos reuniões mensais, a gente tem todo o nosso calendário e tudo mais. E toda vez que a gente vai discutir uma pauta, antes de entrar na pauta em si, a gente tem um espaço para que os conselheiros se manifestem. Acontece a mesma coisa na Câmara Municipal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e por aí vai, né? É um espaço para que as pessoas possam se manifestar sem necessariamente ser um item da pauta que a gente vai discutir. Então, a gente tem 15 minutinhos aqui, onde eu gostaria que... Eu gostaria... Que não, né? Vou deixar o o tempo aberto para a escola que quiser se manifestar e falar sobre qualquer tema, claro, relacionado ao Grêmio, né? A gente não vai discutir futebol aqui, nem videogame, nem Enem, nem nada do tipo, né? Dentro do escopo que nós trabalhamos aqui. Então, se tiver alguma escola algum aluno que queira falar, por favor, pode clicar aqui ó, no levantar a mãozinha, aí ele vai levantar aqui, aí ele vai deixar na ordem, aí eu vou chamando para que vocês se manifestem nesses 15 minutos que a gente tem. Pode ser. Se quiser falar alguma coisa que vocês fizeram, discutir alguma dificuldade, dar alguma opinião, falar sobre algum tema que está relacionado à ação de vocês, fica à vontade aqui. Claro que a gente não consegue atender todas as escolas, tá certo? Porque são muitas, mas é um espaço que é importante de a gente, de abrir esse diálogo e a gente conversar um pouquinho, tá certo? Então, fiquem à vontade aí, pessoal. Deixa eu abaixar aqui. Ó. Se quiser, é só clicar ali no levantar a mãozinha e a gente tem esse tempinho para poder conversar um pouco. Beleza? Tem alguma escola interessada, alguém interessado em falar, em se manifestar? Deixa eu só parar a apresentação aqui, rapidinho. Vou começar a contar o tempo. Pessoal da Escola Oscarlina, fica à vontade para abrir o microfone e falar, por favor.
Pode tirar do mudo. Eu não consigo desativar daqui. Se consigo. Tá ativado o seu mudo aí. Peraí. Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal. Agora Dá pra sim. ouvir? Agora a gente está te ouvindo. Por favor, fica à vontade. Então, uma das coisas que eu gostaria de perguntar, assim, é na relação de, assim, a minha escola tem 1.048 alunos e, pela nova legislação, são apenas 8 gremistas. Uhum, Só que 8 gremistas são pouco para 1.048 alunos. E a gente tem 3 uhum, períodos na nossa escola. sim. 8 alunos em 3 períodos é pouca coisa, entendeu? Não, a Uhum, gente não consegue dar conta de toda a demanda que tem na escola e da demanda de, tipo uhum, assim, todos os alunos. sim. Ainda mais que agora, e uma outra coisa também, o segundo ponto é que a gente tem alunos de terceiro ano e ano que vem eles não vão estar na escola. A gente vai ter que fazer uma Uhum, nova reeleição para preencher os cargos que estarão vazios. Só uhum, que é isso. A gente vai ter esses 8 cargos oficiais, né, perante a legislação. Só que, sim. como eu disse anteriormente, 8 pessoas são pouco. É pouco para Uhum, todos os alunos que a gente tem. A gente ia precisar de pelo menos 5 alunos por período. uhum, Manhã, tarde e noite. Entendeu? A gente vai precisar de pelo menos 15 gremistas, que é a quantidade que, tipo, geralmente sempre foi, e é a quantidade que dá certo. Porque 8 pessoas, em períodos diferentes, às vezes acaba faltando um ou faltando outro, e aquele que veio fica sem suporte para conseguir lidar com as outras pessoas. E então eu queria saber essa questão de apenas 8 gremistas, 8 pessoas, se dá para encaixar mais gente. A gente tem a Comissão de Direitos Humanos, só que a Comissão de Direitos Humanos, ela não tem as responsabilidades que um gremista tem. Ela não tem as obrigatoriedades que um gremista tem. E a gente precisava de gremistas, e não uhum. pessoas também de direitos humanos. Maria Antônia. Beleza, certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para responder no final, porque eu escuto de cada escola e não tiro o tempo de vocês também, tá? Mas eu já anotei aqui, eu vou esperar o pessoal se manifestar e acabar o tempo, aí eu já respondo, tá bom? Obrigado, viu, pela participação. Perdão, fala seu nome, por favor. Fala seu nome pra gente. Eu sei que vocês são dos Carlina, mas Meu nome é Maria Eduarda. Maria Eduarda, beleza. Obrigado, viu, Maria Eduarda? De nada. Então, a segunda escola é o Benedito Loschi. Eu também quero perguntar. Cadê o pessoal do... Eu tô indo, pessoal, quem quiser falar, ó, clica aqui no levantar a mãozinha, por favor, tá? Pessoal do Lost, deixa eu destacar para todo mundo aqui. Fica à vontade aí, Cláudia, por favor. Meu nome é Clara e eu queria perguntar, porque em relação ao Grêmio, a maior parte das pessoas são todas do nono ano. E tem muita Uhum, gente do Grêmio que às vezes nem vai estar em escola estadual ano que vem. Como que a uhum. gente faz? A gente substitui as pessoas por pessoas que a gente escolhe do oitavo ou eles vão refazer uma reeleição no começo do ano? Certo. Todo mundo vai sair ou vai sobrar alguém? Vai sobrar uma menina. Uma pessoa? Certo. Tá. Eu vou esperar no finalzinho aqui, aí eu já respondo, tá bom? Tá bom. Obrigado pela colaboração. Aí eu tenho agora pessoal do Pagiossi. Por favor, fica à vontade aí para falar, para perguntar. Oi, bom dia. Bom dia. Tiago, eu tenho uma dúvida em Uhum, relação a como o que o Grêmio poderia fazer para uhum, que os estudantes tivessem mais voz, tipo, em uhum. questões como, por exemplo, que a gente teve a realocação dos professores da sala de leitura. O que a gente podia fazer para ter mais voz nesses assuntos? Sim, esse eu fiquei devendo uma resposta que eu falei que ia dar hoje. Aí eu já anotei aqui, eu já respondo quando a gente terminar o tempo aqui. Obrigado. Tá Qual que é o bom, seu muito nome mesmo, obrigada. perdão?
Stephanie, A Stephanie, obrigado, viu, Stephanie? eu que agradeço. Para destacar. Aí, Gislaine dos Santos, por favor, se apresenta, fala qual que é a escola. É porque para mim aparecem os nomes, tá, pessoal? O pessoal que está na conta da Gislaine. Pode abrir o microfone para falar. O microfone está fechado ainda. Aí, agora eu estou Eu ouvindo. queria falar a respeito a respeito das atas. Só fala para mim o nome de vocês da escola, por favor. Marcos Borges. Márcio Borges. Repete para mim de novo a pergunta que eu não consegui ouvir. Das atas, sede, Das porque a gente tinha tentado e algumas foi, acho que foi uma, e as outras não estavam indo. A gente não lá consegue na anexar. sede, né? Vocês não conseguem anexar as datas. A gente está com um probleminha aí que a equipe lá não consegue dar uma solução definitiva. Mas já anotei aqui. Tá? Obrigado, viu, meninas, pela participação. Eu já respondo também no final, para não tomar o tempo de falar de ninguém. E agora eu tenho a Jacimara, que é do pessoal lá do Pedro e Guia, certo? Pessoal, fica à vontade aí para se manifestar. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Prazer, meu nome é Lívia Alcântara, sou coordenadora geral do Pedreiro Xixiquirie. E sobre essas escolas que estão com dificuldade Na mudança de ano. na mudança, né, de ano, para as pessoas que vão sair, a nossa escola, a gente tem algo que a gente faz desde o começo do Grêmio atual, desde o começo do Grêmio atual, e vai ajudar muita gente no futuro. Quando a gente foi eleger, né, as pessoas para o Grêmio, a gente focou em colocar para as pessoas do nono ano, como a nossa escola até o nono ano, para as pessoas do nono ano suplentes, mais suplentes do sexto e do sétimo ano. E por eles não terem tanta experiência, eles passaram esse período, né, do ano com as pessoas do nono ano ensinando cada coisa, cada cargo, participaram das reuniões gremistas para eles saberem como que vai funcionar. E nessa reeleição, nessa mudança de ano, que vai ser até junho, né, que o Thiago falou, a gente vai ter os suplentes, que vai atuar no cargo que era das pessoas que saíram. E isso ajudou muito na nossa escola. Eu espero que na próxima eleição vocês também possam fazer isso. A gente tem que fazer isso numa ata oficial. E a gente precisa fazer, e eu queria também saber se a gente precisava fazer isso numa ata oficial. Sim, com certeza. É importante sempre registrar através de ata todos os movimentos que vocês decidem, aquilo que vocês fazem, né? Então, toda reunião, obrigatoriamente, ela precisa gerar uma ata. Não precisa ser aquela ata pormenorizada, né? Fulano de tal falou tal coisa. Não, é só colocar os temas que foram debatidos e as decisões que foram tomadas e todo mundo assinar, né? Como eu falei, eu sou de dois conselhos agora, né? Então, geralmente, quando a gente faz a ata, a gente faz as anotações ali, depois vai lá, escreve a ata bonitinho, aí passa para o pessoal dar uma lida, ver se está tudo certo, não tem nenhum erro, aí as pessoas assinam depois. Não precisa ser uma ata instantânea, feita na hora, ali no final da reunião, como se fosse um julgamento, por exemplo. Não, né? Tem um tempinho para poder confeccionar a ata e para conseguir a assinatura das pessoas. Mas eu achei muito legal a ideia de vocês aí de já integrando o pessoal mais novo, né, mais jovem, e eles poderem participar e tudo mais, eles entrarem como suplentes. Como eu falei, eu sou de conselho, e conselho é muito comum ter suplente. Essa primeira terça-feira desse mês, eu tive uma reunião do Compact que eu não pude participar. Então, eu avisei minha suplente, e essa minha suplente ela participou no lugar para que a reunião acontecesse, para a gente ter quórum também, por aí vai, né? É uma ação bem comum dentro dos conselhos, né? Conselhos municipais, conselhos estaduais, de conselho de educação, por exemplo, de ter o suplente, de eleger o suplente junto, que é uma pessoa que pode fazer essa substituição aí sem muitas dificuldades. Eu já fui suplente de conselho também,
Conselheiro de Educação de Louveira por um tempo, né? E depois eu acabei virando conselheiro quando a pessoa que tinha um cargo acabou saindo. Então, é uma solução bem interessante. Eu anotei aqui também para poder levar até para a própria equipe da Seduc, tá? Obrigado aí, pessoal, pela Thiago, manifestação, tá? Oi? eu poderia mandar um abraço para uma pessoa? Claro, estou à vontade, Jéssica. A gente, Aqui não é rádio, não. A escola Pedro Xixica queria mandar um abraço pro professor Cláudio, que agora é. Oi, Cláudio. Saudade de você. Ah, claro. O Sr. Obrigada. Cláudio está lá no Benedito Losque, né? Só do Cláudio, né, bonita? Só do Cláudio, né? Claro. A gente vai circulando pelas escolas. Cláudio é parceiro, Cláudio. Tá certo, pessoal. E eu tenho aqui agora o pessoal que está na conta da Nathalie, que é o pessoal lá do Zambuto. Deixa eu destacar aqui, por favor, fica aberto aí o espaço para vocês se manifestarem. Bom dia, vocês conseguem ouvir a gente? Que eu tô sem Bom dia. fone. Sim. Uhum. Então tá bom. Essa aqui é a nossa gremista Tuane, do nono C. A gente tem uma dúvida, Thiago. Na verdade, você chegou a explicar, porém a gente estava se organizando, se conectando, eu não consegui entender muito bem. Nosso coordenador geral, o Arthur, ele desistiu do cargo e ele nos avisou faz pouco tempo, 10 minutos. Ah, tá. E aí, como é que a gente vai proceder mesmo? Ah, sim. Eu vou deixar para responder no final porque está na pauta, tá? Mas tem um dispositivo de substituição. É que assim, como ele é coordenador geral, automaticamente o vice já vira coordenador. Eu E aí pensei você escolhe nisso. uma outra pessoa para ser vice no lugar, tá? Mas Tá, eu a já gente vou teve entrar dois nesse. desistentes, na verdade. A Aham. gente teve o financeiro, né, o coordenador Sim. financeiro e o coordenador geral. Uhum. A minha dúvida é, esse novo estatuto do Grêmio, ele vai valer a partir da eleição do ano que vem ou ele já valeu a partir da eleição desse ano? Ele começou a valer a partir da Assembleia Geral Que a gente do fez segundo em maio. semestre. Não, a gente Hum. fez no segundo. Tá, sim. A do A segundo gente fez. semestre. Isso. A Então, partir aí da Assembleia Geral. Uhum. Aí o ano que vem, então, a gente não tem eleição. É isso? A gente tem eleição, só que ela vai ser em junho, não em abril, como geralmente acontecia. E aí, a partir da eleição de junho, nós contamos 2 anos de mandato. 2 é anos, isso. 2 anos de Perfeito, mandato. então. E Obrigada, Thiago. o dispositivo de troca, de substituição, ele é o mesmo, do estatuto antigo para o novo, assim, mudou algumas vírgulas apenas, tá? Então, eu que Belezinha, agradeço. Thiago. Obrigada, viu? Imagina. Eu vou atender só mais uma escola, pessoal, porque é a Mona Lisa aqui, que é lá do Ana Paz, porque os nossos 15 minutos eles estão acabando, tá? Por favor, mano, fique à vontade aí, pessoal do Grêmio, se apresentem aí. Bom dia, né? Menina, senta aí. Bom dia, eu sou a Giovana, sou a coordenadora de finanças do Grêmio. A gente só queria falar um pouquinho das nossas, que a gente tem bastante reunião mensal, todos os meses a gente tem a nossa reunião. Nós tivemos também nossa ação, né, de valorização à vida. Nós fizemos tipo uma pequena gincana aqui na escola por rotação. Foi um evento bem dinâmico, bem legal para os alunos. Nós também nós estamos planejando também ter o nosso evento de consciência negra para esse mês. Nossas decisões aqui na escola são todas feitas, né, não apenas com o Grêmio, a gente também são feitas com os alunos, são todas feitas em conjunto. A nossa verba que a gente recebeu no início do ano, ela é compartilhada e ela foi toda investida para recursos da escola, recursos para os alunos. E nossa campanha também, que nós ganhamos a campanha do engajamento do Grêmio, ela será, que a gente ganhou em dinheiro, ela será revestida em uso da escola também. E as nossas reuniões também, nós temos todas elas são feitas, nós temos as nossas pautas de todas as reuniões e também nós temos as atas de cada reunião. Então, as coisas estão acontecendo aí, tá rodando bem, né?
Parabéns aí, né, para vocês, porque vocês receberam o PDD, né, o Programa de Direito na Escola, que foi relativo ao Saresp do ano passado. Desse ano, acho que vai estar muito ligado ao Saresp, mas também às notas do Saeb, né? E que vocês também participaram da campanha de engajamento que eu vou falar já já, né, do resultado, mas que a escola de vocês também acabou sendo premiada aí pelo vídeo que vocês fizeram. Parabéns, tá? Então, vamos lá, pessoal. Acabou o tempo, deu os 15 minutos, obrigadão. Deixa eu só responder algumas questões aqui para vocês. Ver se consigo me destacar. Acho que já deve estar em destaque, então vamos lá. O pessoal da Carlina primeiro falou sobre essa questão dos alunos e tudo mais, né? Então, assim, ó, o que a gente tem de ferramenta dentro do nosso novo estatuto são as comissões. No estatuto antigo, eu tinha só a comissão de direitos humanos, né? E ela tinha um trabalho bem específico a ser realizado. Nesse novo estatuto, eu não tenho mais a Comissão de Direitos Humanos como uma comissão permanente, como ela acontecia antes, mas o Grêmio ele pode abrir ou pode encerrar ou fechar comissões da maneira que ele acha, de como vai, vamos dizer assim, dependendo daquilo que eu preciso realizar dentro da escola. Não existe comissão permanente, mas eu posso fazer uma comissão para durar 1 ano, 2 anos e colocar isso em ata, tá certo? Não tem mais a obrigatoriedade de ter uma comissão permanente de direitos humanos, mas eu posso ter uma comissão de esportes, posso ter uma comissão de finanças, posso ter uma comissão sobre eventos culturais, né? Posso ter uma comissão ali administrativa para ajudar o coordenador geral e o vice-coordenador geral. Vocês podem montar essas comissões assim, e não tem muitas restrições. No estatuto não tem restrição de número de participantes das comissões, o estatuto não fala de tempo, né? São vocês que vão decidir quanto tempo essa comissão vai participar, e a partir do momento que está de uma comissão é praticamente um aluno gremista, né? Vai ajudar vocês a desenvolver as atividades aí, então, como qualquer outro aluno gremista. Aí essa questão da substituição, né? Eu achei legal o exemplo que o pessoal do Pedro Irier deu, né? Como eu falei para vocês, acontece muito em conselhos, né? Em órgãos que a gente chama que são deliberativos, né? Que são representativos, né? Tem pessoas representando determinadas funções, né? De eu ter o suplente. Talvez daria para pensar na próxima eleição, né? De eu pensar em marcar algumas pessoas como suplentes também, né? E, na verdade, na política a gente tem também, né? A gente tem suplente para vereador, tem suplente para deputado estadual, deputado federal. Então, quando a pessoa se afasta do cargo, dá um exemplo, eu tenho um vereador de uma cidade X, aí ele se afasta do cargo para virar um secretário. Então, quem que fica no lugar desse vereador aí? Foi a segunda pessoa lá, a terceira, a quarta que foi mais votada? Não, foi o suplente dele. Quando você elege, na verdade, um vereador, um deputado, um senador, você elege, na verdade, duas pessoas, né? A pessoa que de fato está no cargo ali, mas caso, porventura, ela venha a não conseguir exercer esse cargo porque ela se afastou, aconteceu alguma coisa, pediu licença médica, alguma coisa do tipo, quem toma as funções é o suplente. Então, é um mecanismo interessante de a gente pensar em colocar nas próximas eleições, pensar em se eleger suplentes, e aí eu monto uma chapa maior. Monto uma chapa com, claro, os 8 alunos que eu preciso ter, que o estatuto pede, mas eu posso dobrar esse número de alunos para 16, por exemplo, ou se vocês não acharem, não precisa de 16 suplentes, pode ser mais 4 pessoas, né? Então aí eu monto uma chapa um pouquinho maior, mas aí eu deixo bem claro quem é o titular do cargo e quem é o suplente, tá? Precisa ter essa discriminação para as pessoas não se confundirem também, principalmente na hora que elas vão votar. Eu falei isso, mas é muito comum a maioria das pessoas não saberem que existe suplente para cargos. O cara vai lá votando no vereador X, no Y, no Z, e não sabe que tem uma segunda pessoa por trás ali, por exemplo, que pode assumir esse cargo caso, né, tenha essa vaga liberada, vamos dizer assim, né? E uma das soluções, inclusive, é trabalhar com as comissões, como eu falei para vocês, né? Mas aí, que nem a colega falou, do Oscarlina, né? Praticamente, eles precisariam de mais alunos por período, né? Ela falou de 5 alunos por período. Então, eu criaria comissões, mas eu não deixaria a comissão com nome específico. Essa daqui é uma de esporte, essa daqui é de não sei o quê. Não, eu colocaria a comissão dos alunos da manhã,
comissão do pessoal da tarde, comissão do pessoal da noite, por exemplo, tá? Mas o importante não é sair só criando comissão, colocando gente no Grêmio. Não adianta nada eu fazer isso se eu não conseguir me reunir e conversar com essas pessoas. Porque senão vão ficar três grupos diferentes, separados, que não se conversam. E assim, apesar de serem horários diferentes, é a mesma escola, é o mesmo diretor, os mesmos coordenadores, os mesmos vices. Então, eu preciso que esse Grêmio ele seja bem coeso. Então, na hora de montar essas comissões, tem que pensar bem quem são essas pessoas, qual trabalho que elas vão desenvolver, lembrar que todas as regras que se aplicam ao gremista dentro do estatuto também vão se aplicar às pessoas que estão dentro das comissões, tá certo? Então, pensa bem aí sempre, conversa com os estudantes, tá? Pensa nessa questão de montar essas comissões, mas colocar pessoas que estão comprometidas, a galera que realmente vai fazer um trabalho legal. Se não estiver participando, se estiver faltando muito, é uma coisa que eu sempre falo nas escolas. Aluno gremista não pode ter falta, pessoal, tem que estar dentro da escola. Como você vai representar os estudantes se você não está presente, tá certo? Então, acho que essa é uma boa solução para vocês pensarem aí, vocês poderem fazer aí no Oscar Lima. Pessoal do LOSC falou sobre essa questão da substituição. Deixa, né? peraí, para dizer que ele está participando. Peraí, tem alguém com o microfone fechado. Perdão, fechado não, aberto, né? E para vocês fecharem, por favor. O pessoal do LOSC falou dessa questão. É uma escola que é de ensino fundamental, né? Então o pessoal do nono ano, quando termina, acaba indo para outras escolas, né? E só tem um estudante que vai manter, né? Olha, eu precisaria dar uma olhada no que a gente tem previsto no estatuto, mas de cabeça eu lembro que não está previsto novas eleições dentro de uma eleição já feita. O que a gente tem previsto é justamente a substituição por uma outra pessoa. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem agora, né? É olhar quem é o pessoal que está interessado, quer participar do Grêmio, quer se manter e fazer parte dessa chapa, pegar o nome dessas pessoas, ver exatamente quais cargos elas se encaixam melhor. Aí vocês reúnem aí o conselho de representantes de turma, apresentam essas pessoas, é como se fosse uma eleição indireta, né? E aí o conselho ele dá o ok para a candidatura dessas pessoas, e aí praticamente você faz a substituição, tá? É assim que está previsto no nosso estatuto, fazer essa substituição. Mas eu não lembro de ter previsão de uma nova eleição, caso os alunos saem, mas sim eu ir substituindo praticamente cargo a cargo, tá? Foi o que o pessoal do GOSP perguntou. A galera do Paz de GOSP falou da questão da sala de direito, ele foi um questionamento que eu não respondi lá no grupo, né? Vou falar bem especificamente da sala de leitura primeiro, aí a gente para essa parte de participação. Pessoal, a sala de leitura, ela foi instalada como um projeto de pasta, ou seja, a gente, quando está em sala de aula, né, nós professores, aí tem coordenador, isso e tudo mais, a gente ocupa cargos específicos e temos funções específicas que estão previstas em lei. Então, não tem como eu, professor, sair para fazer uma outra função se ela não estiver prevista em lei, tá? A gente tem as nossas atribuições, tudo aquilo que a gente tem que fazer, que a gente não deve fazer dentro do serviço público. A sala de leitura, ela não tem uma legislação, uma lei própria. Na verdade, eu tenho uma resolução, que é como se fosse uma lei interna aqui da nossa Secretaria de Educação, que é o secretário que muda. Ele que tem esse poder de fazer essas mudanças, e principalmente de fazer essas modificações. Ele não pode, por exemplo, mexer no cargo, na função de professor, porque essa é uma lei estadual, basicamente. Agora, uma resolução, ela é uma lei interna dentro da secretaria, para a gente entender assim, né? E aí teve a instituição da sala de leitura esse ano, alguns professores pegaram essas aulas, né? Teve muito colega aí da área de ciências humanas, né? Eu sou de história, né? Que acabou pegando essas aulas por causa da redução dos módulos, né? E aí a gente teve essa notícia aí no segundo semestre que muitos iriam voltar para a sala de aula e o projeto ia ser descontinuado. Essa é uma decisão, pessoal, que vem, que a gente chama executivo, que é de quem executa, né? Veio do nosso secretário de Educação. E por que exatamente ele fez isso? Porque está faltando professor em sala de aula, assim, né? Igual para vocês, tem muito pouca gente querendo ser professor hoje em dia. Então, não tem como eu manter uma pasta, um projeto, uma sala de leitura, por exemplo, a gente tem até os próprios PROATs, que ajudam bastante nessa questão da tecnologia, que é um professor, né? Não tem como eu ter esse professor dentro de uma outra função que não está prevista em lei, vamos dizer assim. O governo ele não pode, por exemplo,
deixar que uma determinada escola fique sem X aulas de matemática, sem professor de matemática ou de língua portuguesa. Eu falo de matemática, tinha professor de matemática em sala de leitura, acho que o pessoal do Rafael de Oliveira tinha, né? E deixar esse professor fazendo uma outra função, né? O Estado não pode fazer isso, ele tem que seguir a lei, né? Então, o que a secretaria teve que fazer, né? Ela falou assim, olha, eu não posso deixar a sala sem determinados professores, sendo que eu tenho esses professores só que eles estão em outros projetos, que são esses projetos de pasta. Então, eles fizeram um levantamento, isso não aconteceu só em Jundiaí, estou falando do estado inteiro, tá? Foi mais de 5 mil escolas. Eles fizeram um levantamento e falaram, olha, tem aula X, aula Y, aula tal, esses professores aqui, então retornarão para as salas de aula, ou até trocarão de escolas para poder preencher essas aulas aqui. Isso é reflexo da falta de professores, pessoal. Assim, é um problema assim, estrutural muito grande. Claro que o Estado, o governo tem a sua parcela de responsabilidade, assim como a nossa sociedade tem também, né? Mas, nesse sentido, a gente não tem muito o que fazer para reverter esse processo. Mas o que eu acho que é importante? Que a gente se manifeste, que a gente fale que a sala de leitura é algo importante. Eu vim de uma escola, eu vim de Joaquim Antônio Ladeira. Na época que eu era estudante, a biblioteca ficava fechada quase direto, assim, abria-se poucas vezes. Eu sei o quão importante é ter uma sala de leitura, ter espaço para você ler, principalmente nas PEIs, onde os alunos ficam bastante tempo, né? Você tem uma sala de leitura, você tem um espaço tranquilo, é um espaço de convivência, é um espaço sossegado, tranquilo, com mais silêncio dentro da escola. Faz diferença você ter um lugarzinho para ler, faz diferença você ter contato com livros, você ter um professor ali para te auxiliar, você ter essa sala de leitura aí praticamente uma biblioteca organizada, em estilos, em autores e tudo mais, ter um controle sobre esse acervo, chegar mais livro, né? Então, eu reconheço que é um projeto importante e a gente, como parte do Grêmio, a gente precisa levar isso, então, para as instâncias que podem tomar essas decisões. Então, o que eu anotei aqui e vou fazer? Eu vou passar essa pauta aqui para a equipe da secretaria, o pessoal do Grêmio, porque ela é uma pauta legítima, né? A gente tem as reuniões aí, praticamente mensais com o pessoal do Grêmio, né? A gente teve também a de polo e apareceu essas mesmas apontamentos, certo? Para que a secretaria saiba que a gente quer sala de leitura e a gente quer sala de leitura Fecha com a o porta, por professor, favor. né? Que isso... Deixa eu ver, tem alguém aqui. Deixa eu silenciar rapidinho. E que esse é um projeto importante que ele ajuda, assim, no ensino, na aprendizagem, na questão da convivência. Eu sou defensor da sala de leitura também, eu sou leitor, gosto de ler, né? Mas em nível de decisão, é uma coisa que tem que vir da secretaria, tem que vir... a gente fala assim, a gente tem 2 secretários, né? Eu tenho o secretário mesmo, nomeado pelo governador, né? Que atualmente hoje é o Renato Feder, e eu tenho o secretário executivo, que é o cara que vai cuidar da questão de finanças, de dinheiro, que faz um monte de coisa. Então, tem 2 pessoas. Eu tenho um suplente para o secretário também, né? Assim como eu falei para vocês. Mas é importante que esse tipo de informação chegue, sim, até a secretaria. Por isso que eu estou anotando aqui, para você ter o nome da escola e tudo mais, né? Eu acho que é geral para todos os grêmios. Seria interessante ter sala de leitura em todas as escolas. Tem escola que não tem, né? Mas a gente esbarra nessas dificuldades aí estruturais, de falta de professor, do Estado ser obrigado também a garantir as aulas. Olha, como eu falei, eu tenho uma escola que está sem aula de matemática, sem aula de língua portuguesa, sem aula de história, e eu tenho um professor que está desenvolvendo outra função dentro do projeto da pasta. O Estado tem por obrigação oferecer a aula, porque a aula é o que está na Constituição, tem que seguir a lei, tá certo? Mas isso não quer dizer que a gente tem que acabar e eliminar todo o trabalho das pastas, né? Tanto da sala de leitura como a gente tem a do PROACH também, tá? Espero que eu tenha sido claro, né? Aí você falou sobre a questão dessa participação. É muito importante que vocês se reúnam, que vocês anotem isso nas datas de vocês. Olha, o Grêmio se manifesta a favor da manutenção da sala de leitura. É importante que vocês dialoguem com o diretor da unidade, com o diretor. Acho que eles vão explicar mais ou menos da mesma maneira que eu expliquei para vocês. E que a gente utilize os nossos canais aqui. O principal canal que a gente tem aqui para chegar e conversar com a secretaria através aqui do ponto focal, de como ponto focal, e também as reuniões que a gente tem diretamente com a equipe do Grêmio. Então, eu posso até falar para vocês aqui, que eu tenho um calendário fechado. A próxima reunião que eu vou ter com o pessoal do Grêmio
gente tem a reunião checkpoint, que a gente fala. No dia 4 de dezembro. Então, no dia 4 de dezembro, eu vou ter uma reunião com o pessoal do Grêmio, a equipe gremista lá de São Paulo, que é a Pamela e o Nicolas, e eu vou levar essa pauta que vocês apontaram aqui sobre essa questão da necessidade da sala de leitura, né, da manutenção do projeto, da pasta e tudo mais, tá certo? Me comprometo a fazer essa comunicação e defender, né, esse projeto que é bastante importante. Mas aí entra em outras questões também, tá? Então, agradeço aí o apontamento, tá anotado aqui já, pessoal. Obrigado. Aí o pessoal do Márcio Borges falou da questão da ata, né? Então, a gente está com uma dificuldade grande aí com o SED desde o começo do ano, tá? Não vem de hoje, não. Tem escola que ainda está com dificuldade de colocar os alunos, que a gente não teve resposta ainda, porque é uma questão técnica, né? Até o pessoal da equipe do Grêmio lá fica um pouco de mãos atadas, eles não mexem com a programação do site, da sede. E a sede, a escola digital, é bem complexa porque tem muita coisa lá. Nós, professores, fazemos inscrição de atribuição de aula, a gente aqui na diretoria utiliza muito a sede para poder marcar as nossas reuniões, né? Nossa, tem 1 zilhão de função lá. Inscrição de aluno, do EJA, nossa, histórica, puxa parte do histórico por lá. Tem muita coisa, assim. Então, é um site que quando você mexe num negocinho, você desarruma outro, corre esse risco, né? É muito complexo. Eu vou reportar mais uma vez, a gente já falou sobre essa dificuldade, mas aí ficou legal que acho que foi o pessoal do BA, eles falaram que eles conseguiram anexar, mas eles conseguiram anexar apenas com uma conta só. Então, vê se vocês tentam fazer vamos dizer, essa tentativa de pegar conta primeiro do coordenador geral, que está indicado lá, e ver se vocês conseguem subir as atas. Tiago, eu tentei aqui, não foi. O que eu faço? Olha, mantém a ata, pede para o vice-diretor imprimir e guardar no caderninho, na pastinha do Grêmio. A orientação que a gente tem é assim, quando a gente não consegue fazer lá o que foi pedido no digital, a gente mantém no analógico, vamos dizer assim, né? A gente mantém nos arquivos da escola para a gente se resguardar que a gente fez as atas, a gente fez as reuniões, tá? Então, a gente não pode ficar tão refém da tecnologia, né? Já que não tem uma solução definitiva para esse problema ainda. Então, tentem fazer mais uma vez essa anexação aí, tentem fazer lá com a conta do coordenador geral do Grêmio. Se não der, pede para o vice-diretor imprimir e deixar guardada na pastinha ou no caderno do Grêmio lá, porque a gente tem prova física que foi feito, né, aquilo que se pede dentro das ações das atividades. Beleza, pessoal? O pessoal do Márcio Borges que tinha falado sobre esse problema de anexar. E aí, o pessoal do Pedro Vier, agradeço aí essa questão de vocês compartilharem a questão dos suplentes, né? Acho que foi uma ideia bem interessante que a gente pode pensar em exercer para as próximas eleições. Eu deixei anotado aqui. Também vou levar para a equipe da SEDUC, que eu acho que é uma boa prática, bem legal. A gente pode compartilhar com outras diretorias também, com outras escolas aqui, não são só as escolas aqui da nossa diretoria de Jundiaí, tá? E o pessoal do Zamboto perguntou sobre essa questão da substituição, tá? Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu deixei anotado aqui no nosso slide, porque tem a pauta, esse ponto da substituição, né, desses estudantes. Então, assim, eu falo sempre para tentar fazer o processo de uma vez só, pelo menos na parte burocrática, que é a ata, mas isso, tem os cargos que vão ser substituídos, né? Se o coordenador geral saiu, o vice automaticamente vira o coordenador geral, e aí você abre o processo de substituição do vice, no caso aí, eu acho que era de finanças que vocês tinham falado, né? E aí eu tenho que reunir sempre os representantes ou os líderes, né? O conselho de representantes e líderes, né? Que uma média de 2 estudantes por sala. Eu apresento os novos candidatos, e não tendo nenhum tipo de problema, se todo mundo aceitar, eu faço na mesma ata ali que esses estudantes vão estar substituindo tal e tal cargo. Então, eu pego uma ata só para falar que tal e tal aluno desistiu, ou está saindo, ou está se formando, e que agora, na reunião com o conselho de representantes, eu estou substituindo esse aluno e ele foi aprovado pelo conselho. Aí pode acontecer o seguinte: e se eu tiver mais de uma pessoa querendo o mesmo cargo?
Se eu tiver duas pessoas ali interessadas em ser de finanças, por exemplo, aí eu faço uma eleição indireta. É o conselho de representantes e líderes de turma que vai escolher. Olha, a gente vota no fulano de tal, a gente vota no fulano Y. Eu tenho que ter uma escolha aí. Geralmente eu tenho, né, pelos exemplos que eu tenho acompanhado, geralmente eu já tenho uma pessoa específica ali para poder fazer essa substituição. Mas se tiver mais de duas pessoas interessadas, né, tá? Oi? Tudo colocado em ata de que está Sim, tudo tendo colocado em essa substituição. Isso. Tá? Tudo Perfeito. colocado em ata. Mas aí você faz uma ata só, não precisa fazer uma ata só para marcar a Para cada existência. cargo, né? Não, faz tudo numa ata só que é mais simples. Né? Perfeito. Mas tem que fazer essa reuniãozinha do conselho, chamar o conselho aí com. A gente sempre fala, a gente vai fazer uma reunião, pessoal, é importante que a gente avise as pessoas que vão participar da reunião, no mínimo com 48 horas de antecedência para dar tempo da pessoa se informar. Tá certo? Sim, essa seria os gremistas, né? Que a gente tem que reunir e fazer, se for o caso, fazer a eleição direta, né? Se for o caso. Na verdade, não são os gremistas, são os representantes de estado. Então, no estatuto eu tenho essa comissão, vamos dizer assim, onde eu tenho, porque o Grêmio não pode tomar ação sozinho, né? Porque senão como eu posso dizer, ele faz um uso excessivo do poder que ele tem como chapa, como gremista. Certo. Então, vocês convocam os representantes de turma de cada sala. Sei que é uma escola que tem 3 períodos, então tem que fazer 3 períodos diferentes, né? Não sei, ou em 2, né? Como der. E aí você apresenta a pessoa que vai fazer a substituição. E se o pessoal falar ok, ok, sem problema algum. Se tiver mais de uma pessoa, tiver algum impedimento, aí precisa ser discutido entre o conselho. Não pode ser uma decisão que sai só do Grêmio. Eu preciso ouvir, nesse caso, os representantes dos estudantes para ser mais democrático possível. Não o Grêmio ali num grupo fechado de pessoas decide, vou colocar fulano de tal, que é meu amigo, mas será que ele é realmente a melhor pessoa para esse cargo? Então, eu Sim, preciso para desse garantir a conselho. lisura e a idoneidade, né? Isso, é Perfeito. basicamente isso, tá? Tá, joia. Obrigada, viu, Thiago? Imagina, aí depois eu tenho na apresentação aqui, tem o artigo certinho, tem o parágrafo para vocês fazerem a citação. Teve uma galera que levantou a mão aqui, o pessoal do LOSC, pode perguntar, por favor? Fica à A minha vontade. dúvida é se a gente tem que fazer uma ata para falar que os alunos, 7 alunos estão se formando, então aí a gente tem que passar, por exemplo, nas salas falando, olha, vai abrir uma vaga para coordenador geral, coordenador de cultura, e aí os alunos que se interessarem, se forem muitos, o que eu provavelmente acho que vai acontecer, como que a gente faz? E se algum líder de classe se interessar pelo cargo? Certo. Olha, se for muitos, assim, sei lá, 20 alunos, 30 alunos, aí é um caso para a gente se pensar, porque apesar do estatuto não prever, como pode ser algo muito extraordinário, pode sim ser realizada uma nova eleição, mas aí não sou eu que vou decidir, não é o Cláudio que vai decidir, né? Não é o único aluno que vai ficar aí que vai decidir. Você vai precisar chamar o conselho de representantes de turma, de líderes, e aí tem que tomar essa decisão junto com eles. Olha, pessoal, esvaziou o Grêmio, a gente tem essas vagas aqui para substituir, só que tem muita gente. Fica meio difícil fazer essa eleição indireta. E aí vocês optarem por fazer uma nova eleição. Mas aí eu preciso, claro, me reunir, preciso de ata, preciso deixar tudo muito bem registrado para mostrar que o processo foi limpo, foi claro, né? Todo mundo entendeu que não se fez uma nova eleição à toa e principalmente que quando eu tenho casos que eles não são, vamos dizer assim, previstos dentro do estatuto, né, dentro de uma lei específica, eu preciso tomar determinadas atitudes, mas elas precisam ser baseadas na democracia, certo? Então, assim, aí você reúne o conselho com os representantes de turma, 2 pessoas por sala, para tomar essa decisão. Apresentar o caso para eles e falar, olha, a gente tem essa proposta de fazer uma nova eleição. Não está previsto isso no estatuto, mas a gente está tendo essa e essa e essa dificuldade. Aí vocês colocam em votação, vocês aceitam? Sim ou não? Maioria simples, olha, maioria simples, 50% mais um falou que sim, então aí você vai lá e faz um novo processo
eleitoral, mas não está previsto dentro do estatuto, tá? O que o estatuto prevê é a substituição por cargos. Então, primeiro, faz um levantamento para ver quantas pessoas realmente estão interessadas, querem participar, e às vezes você vai conseguir só os 7 alunos aí que vão faltar mesmo. Agora, se, por exemplo, tiver 14, 30 pessoas, tá? 3, 4 chapas, aí seria mais interessante fazer realmente um novo processo eleitoral. O importante é sempre comunicar as pessoas. Peraí, tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu iniciar rapidinho. Mas o importante é sempre ter esse contato e essa comunicação com os estudantes da escola, intermediado aí, né, com esse diretor, e que seja um processo democrático, que seja bem claro, que vocês divulguem, que vocês mostrem quais são os passos que vocês estão tomando, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar conversando, o Cláudio tem meu telefone, pode passar para eles, caso o pessoal do Grêmio não tenha meu telefone, e a gente vai discutindo a situação, vai vendo de perto, eu dou esse auxílio para vocês, tá certo? É porque Beleza? no início do ano, quando a gente teve a nossa eleição, foram muitas chapas montadas. E eu acredito que as pessoas que montaram as chapas, elas vão querer entrar nos cargos. E assim, eram acho que 6 chapas, então era muita gente. Sim. Tá. Mas aí vamos lá. Vamos fazer o primeiro passo vai ser fazer esse levantamento agora, Tá. certo? Para ver se essas pessoas mantêm esse interesse. Se tem muita gente, aí a gente vai para esse segundo passo, que é fazer sim. Dá para fazer uma reunião extraordinária, só tem que organizar ela certinho para pensar a data, para pensar. É um processo eleitoral novo, basicamente, tá certo? Mas faz esse primeiro passo que é o levantamento, tá? E aí eu vou acompanhando junto com vocês aí para poder dar esse apoio, tá bom? Tem o pessoal dos Carlinhos, deixa eu levantar a mão. Eu tinha pulado vocês, pessoal, por favor. Pra ouvir bem? Sim, dá para ouvir. Então, a minha questão era que, assim, você falou que teria uma nova reunião. E que dia que é essa nova reunião? Seria a data dela? Não. Com o Grêmio, com vocês, essa é a última M2. Eu como ponto focal, tenho uma reunião com a equipe da Seduc todo mês. Esse mês já aconteceu, aí vai ser dia 4 a próxima. Então, nessa reunião, eles fazem a mesma coisa que eu faço com vocês. Ele abre espaço para falar, eles têm a pauta deles, é lógico, também alguma coisa para poder passar para a gente, tudo mais. Mas é o espaço que a gente tem para poder conversar, né? São 91 diretorias. Então, geralmente eles fazem 2 reuniões, uma de manhã com algumas diretorias e uma tarde com as outras diretorias, que são só 2 pessoas que estão lá na equipe do Grêmio, né? Eles cuidam praticamente do estado inteiro. Então é nessa reunião que eu levo esses pontos, essas discussões, essas observações da sede, da questão da substituição dos alunos, né, das propostas, e aí vou levar essa também a colega do Pagiossi sobre a sala de leitura, tá certo? Obrigada. Imagina, nada. E o pessoal do Pedro, tá com a mãozinha levantada também? Tiago, então, eu, como aluna gremista, como coordenadora, eu consigo entrar com o meu perfil na sede para fazer essas atas? Porque eu lembro da nossa paraninfa tentar entrar com o meu perfil e de jeito nenhum não aparecia. Ela tentou mais de uma vez, não estava aparecendo, eu estava com bastante dificuldade. E eu queria realmente tirar essa dúvida de como fazer. Sim. Desde o ano passado, pessoal, eles fizeram uma mudança na sede, mas ela realmente entrou em vigor mesmo esse ano, de que a parte de atas e cadastro das ações gremistas serem dos alunos gremistas, e não mais do vice-diretor, tá? Então, eu vou falar teoricamente porque era assim que deveria funcionar, né? Teoricamente, qualquer aluno gremista poderia entrar e cadastrar. Não é o que vem acontecendo. Então, qual foi a conclusão que a gente chegou, né? Que o coordenador e o vice, pelo menos, estando indicados pelo vice-diretor certinho lá na sede, eles deveriam conseguir entrar e fazer o cadastro das atas, né? Se isso não, eu peço para você tentar, você entrar lá com sua conta, total, pega uma ata lá e tenta fazer o registro na parte do Grêmio ali, né? Só entrar lá na sede, no cantinho esquerdo lá tem lá aluno, você clica ali, aí tem Grêmio Estudantil, tem uma abinha para fazer o cadastro das atas. Caso você não consiga, tira um print para mim
tá? E envia, pede para a Jacimara enviar para mim, porque assim, tudo que dá de erro, eu envio para a equipe do Grêmio. Mas, como eu falei, é um problema técnico que a gente não consegue, mesmo a equipe lá tem dificuldade para conseguir resolver, porque é uma outra equipe de tecnologia que cuida da sede, mexe na sede. Esse ano ela não funcionou legal para a gente, assim, né? Tem vários relatos aí de dificuldades. E no caso não dê, e provavelmente talvez não dê certo mesmo, é manter sempre o registro físico dentro da escola, tá? Caderno ou na pastinha do Grêmio aí que o vice mantém, vai lá, imprime a ata e deixa ela guardadinha fisicamente aí na escola, tá bom? Te espera que um dia funcione 100% lisinho, mas por enquanto esse dia ainda não chegou, tá certo? Então, pessoal, eu vou fechar aqui para essas participações, espero ter Opa, eu respondido tenho uma todo pergunta. mundo. Pois não? Quem? Pois não? Quem que queria se manifestar? Ninguém? O pessoal desistiu? É É sobre porque as aulas remotas. sobre as Então, é aulas que, tipo assim, remotas? É, isso, as aulas online. aham. É que, tipo assim, Pois não. durante as aulas online, as aulas acabaram a perder a conexão. E os professores falaram que não era conexão da internet nem nada, era dentro da sede mesmo. E a gente ficou umas 2 aulas sem ter, por causa da conexão da sede. Uhum. A gente usa lá o antigo CMSP, mas qual que seria a dúvida? Se vocês vão ficar com falta, alguma dificuldade? Assim, a gente sempre fala, quando não depende do professor nem do aluno, as pessoas não podem ser prejudicadas, né? E pensa que é o estado inteiro fazendo aula online nesse período de tempo, né? Enquanto uma pequena parte fazendo prova, né? O Provão Paulista, só para vocês entenderem, né? O Provão Paulista seriado, ele é como se fosse um vestibular, então o pessoal do primeiro, segundo, terceiro ano vai fazendo a prova e vai contando pontuação para poder concorrer vaga na USP, na Unicamp, na Unesp, nas principais universidades estaduais aqui de São Paulo. Tem a FATEC, tem a Unifesp também. E aí, como é um vestibular, a VUNESP, que é a fundação que faz a prova, ela pede o prédio, ou seja, nesse dia só vai pisar na escola o diretor da escola, o funcionário, e os alunos e os funcionários da VUNESP que vão aplicar a prova. Por isso que tem que ter essas aulas online. Elas são meio problemáticas mesmo, pessoal, assim, sobrecarrega bastante o sistema, cai mesmo, né? Eu dei aula durante a pandemia aí, passava bastante aperto com essas aulas online aí, né? O que a gente falou, passou como indicação para algumas escolas, ó, não está dando um CNFP, tenta usar outra forma, ou o Meet, ou até o próprio o Microsoft Teams que a gente está utilizando aqui, ou não está conseguindo mesmo, que o professor montasse aí atividades, montasse alguma coisa para poder marcar esses dias. Eu não posso, por exemplo, não fazer nada, né, como professor, como escola, porque por lei a gente tem que ter 200 dias letivos, 200 dias letivos, né? E para ser dia letivo eu tenho que ter participação de aluno. Por exemplo, eu não conseguisse participação nenhuma, zero de aluno no dia, eu seria obrigado por ler a repor esse dia, inclusive. Teria que ser mais um dia de aula, estenderia o calendário. Né? Então, a gente entende que não pode nem prejudicar o aluno, nem o professor que está ali tentando fazer. É muito comum, os professores tiram um print, manda para a gente, tal. Mas quando chega nessa parte de problema técnico, a gente só consegue fazer uma coisa, que é reportar para as equipes específicas da secretaria que cuidam disso e esperar que eles implantem melhorias e dar algumas outras sugestões, né? A gente é como núcleo pedagógico, tá certo? Mas o aluno ele não sai prejudicado porque ele não tem culpa, né? O servidor lá do CMSP não está funcionando, não aguentar esse tanto de conexões, tá certo? Acho que eu espero que eu tenha respondido. Vou voltar para a Obrigada. pauta aqui, tá? Imagina que é isso. Então a gente não se estender muito, vou esperar carregar aqui a apresentação. Mas eu deixei tudo anotado, tá? Eu também faço ata da reunião aqui, né? Eu que sou o relator, eu que faço ata dessa reunião. E também destaco os pontos que a gente precisa passar para as equipes, que a gente tem que ver internamente aqui e tudo mais. Então, vamos falar rapidinho, vou passar bem rapidinho para algumas pautas, porque elas são mais informativas mesmo. Bom,
queria agradecer oficialmente, em nome da diretoria, todo o empenho, o esforço que vocês desenvolveram, principalmente para vir, para que a prova do SAEB acontecesse, para que a gente tivesse alunos dentro da escola fazendo essa prova. Então, a pessoa participou da campanha de engajamento, fez vídeo, fez reel, fez post, foi conversar com os estudantes, falou dessa importância do SAEB. E o SAEB é isso, né, pessoal? Ele é uma prova a nível nacional, ou seja, todas as escolas públicas do Brasil fazem, não é só do estado de São Paulo, é do Brasil. Todas as escolas públicas de quinto ano do fundamental, nono ano dos anos finais, aí, e terceiro ano do ensino médio faz a prova do SAEB. Eu fui aplicador esse ano, inclusive, passei em algumas escolas. Apliquei lá com o pessoal do Anchieta, apliquei lá em Louveira, no Ladeira, apliquei no Odilon, que é em Louveira também, né? 2 anos atrás eu tinha aplicado lá no Pedro Irier, né? O que eu vi, assim, foi uma participação muito grande de alunos. O SAEB, ele pede que a gente tenha 80% de presença para que o dado seja computado, seja divulgado, né? Eles acreditam que 80% é o número mínimo para poder realmente saber ter um dado real sobre a proficiência dos alunos, né? Então, eu gostaria de agradecer em nome da diretoria, né, todo esse trabalho que vocês fizeram para garantir a presença dos estudantes, para que eles pudessem fazer aí a prova do SAEB, que é um dado muito importante para a secretaria. Principalmente a galera também aí do Provão Seriado. Tem muita gente que foi assim, não sei, de faculdade, estou no primeiro ano, pô, mas é importante fazer a prova porque, quem sabe lá no terceiro você não tem pensado em uma carreira, seguir uma universidade. Não é obrigatório todo mundo fazer universidade, mas, né, eu como professor não posso falar para vocês, assim, né? Eu tenho muitos colegas que se formaram em História, por exemplo, comigo, mas que trabalham em outras áreas. Mesmo ele não exercendo a função dele como historiador, a universidade e a faculdade foi muito importante na formação como pessoa, como profissional, pelas experiências que essa pessoa teve, pelo conhecimento que ela acumulou para poder desenvolver outra função. Tem um colega, por exemplo, que ele é tatuador, e é um excelente tatuador, mas o curso de História para ele foi muito importante para ele aprender a pesquisar, aprender a conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas e por aí vai, né? Então, a gente, como professor, sempre vai incentivar vocês a que vocês pensem em carreiras, que vocês pensem em profissões, e o Provão Paulista aí, do pessoal do MEG, ele é muito importante, porque são vagas específicas para a escola pública, né? Assim, é uma vaga que você está concorrendo com outros estudantes da escola pública para entrar nas melhores universidades que a gente tem no país. Quando eu pego USP, Unesp e Unicamp, elas estão no top 5 de melhores universidades do país, aí, dependendo do curso que você vai utilizar, né? Eu sou formado na Unesp, já assisti aula na USP, frequento bastante a Unicamp. São universidades, assim, de uma qualidade muito boa, são cursos excelentes, onde eu tenho pesquisa, eu tenho projetos de extensão, não tem o que falar, assim, né? Quando a gente fala de educação superior de qualidade, as universidades públicas, elas estão lá no topo, né? E eu tenho também a FATEC, né? A gente esquece de falar um pouco das FATECs, né? A gente tem a FATEC aqui em Jundiaí, especificamente, que é mais próxima da gente. Tem cursos que são excelentes. Tem o curso de gestão de meio ambiente, por exemplo, que é muito bom. Tem o curso de gestão de eventos. Tem o curso de tecnologia embarcada. Tem o curso de programação. São tecnólogos, são cursos mais curtos, são cursos de 3 anos, são bem voltados para o mercado de trabalho, que são muito bons também, e que o aluno do ensino médio ele consegue entrar através da nota do Provão Paulista, tá? Então, praticamente acabou, né? Agora o pessoal do segundo ano terminou de fazer aí, os dias do Provão Paulista, seriado, né? Você teve muita escola também que ajudou nessa divulgação dos gremistas aí, e agora a gente tem que pensar também na presença do nosso Saresp, que começa já, né, semana que vem, basicamente, a gente já começa o Saresp. Meio que acumulou muita coisa, né? Só para você ter uma ideia, pessoal, no ano que vem não vai ter Saeb, tá? O Saeb é cada 2 anos. Agora, a Provão Paulista e Saresp é da nossa rede, do estado de São Paulo, então ele acontece todos os anos, tá? Saresp, o que ele traz de... Por que é importante? O que ele traz de vantagem para a escola? Lembrar, pessoal, quem está no novo ano, quem faz lá o Saresp, vai muito bem, tem uma oportunidade de se inscrever, de participar do programa Prontos para o Mundo, né? Então, é oferecido um curso de inglês, os melhores alunos do curso de inglês aí, que fazem as 2 provas anuais, concorrem a uma bolsa, né, de estudos no exterior, né? É uma vaga por cidade, tá? A gente aqui na nossa diretoria, a gente conseguiu ter alguns resultados muito bons de 2 alunos da mesma cidade, por exemplo, poderem ir para o exterior. Se eu não me engano, esse ano eu tive 2 alunos, foi do Rafael de Oliveira, se eu não me engano, 2 alunos que foram, não lembro agora se foi Canadá
né? Mas a gente teve uma galera já que já foi, já voltou, inclusive, né? Teve aluno que foi para o Canadá, teve aluno que foi para a Inglaterra, uma galera foi para a Austrália, para Nova Zelândia, no programa que rolou esse ano. Então, o Saresp ele funciona como uma seleção prévia aí, com as melhores notas ali de língua portuguesa e de inglês. É oferecido o curso de inglês online, e aí eu tenho, né, mais uma etapa de provinha lá para poder decidir os melhores alunos de cada cidade, e aí a gente tem uma vaga garantida por cidade para ir para o exterior com tudo pago, assim, eles pagam até o passaporte, né? O passaporte é R$ 270, só para você ter ideia, né? Pagam passaporte, visto, todas essas coisas assim, é um projeto bem legal. E com a nota do Saresp também, a secretaria ela utiliza essa nota do Saresp aí, né? Tem lá as metas que a gente tem que bater, né? Que é o ouro, que é o diamante. As escolas que batem essas metas, né? Tanto de participação quanto de desempenho dos estudantes, elas ganham o PDDE paulista, perdão, PDDE grego, né? PDDE é um nome que a gente utiliza que é Programa Dinheiro Direto na Escola, e esse é especificamente do Grêmio. Então, esse ano a gente teve 11 escolas que no ano passado bateram essas metas, né? Algumas escolas são presentes aqui. Eu falei do Rafael de Oliveira, tem o pessoal do Na Paz, o pessoal do Albino, a galera do Jurandir, o pessoal do Pedro Elier, né? Eu tive 11 escolas que receberam uma verba, e aí ela variava, tá? Essa verba, então tem escola que recebeu R$ 20.000, tem escola que recebeu 30, porque é uma verba que vai pelo número de alunos, tá? Se eu não me engano, o pessoal que recebeu ouro era R$ 50 por aluno matriculado, e a galera que era diamante era R$ 100 por aluno matriculado. Então, essas escolas puderam usar esse dinheiro para fazer bastante coisa, né? Então, teve escola que deu uma geral na sala de leitura, teve escola que comprou televisão, teve escola que comprou livro, teve escola que comprou iluminação, comprou microfone novo, caixa de som, né? É claro que é dinheiro público, e aí dinheiro público tem que ter um cuidado todo especial, que não pode ser limpando qualquer coisa. Tinha uma lista, tinha um planinho para fazer, né? Mas foi assim que a secretaria ela está definindo as escolas que recebem esse dinheiro, essa verba do Grêmio, que é o do PDD Paulista, certo? E a gente teve também o resultado da nossa campanha de engajamento estudantil. É uma campanha que a gente fez, a gente vem fazendo desde o ano passado, tá? No passado foram poucas escolas que participaram, acho que não só 17, 16, foi bem pouquinho. No ano passado, a gente só tinha a premiação para o primeiro lugar. Tinha ficado com o pessoal lá do Marcos Alexandre Sodré, que é lá de Várzea Paulista, para quem não conhece. E eles ganharam a caixa de som, a gente foi lá entregar e tudo mais. Esse ano, conversando com a parceira da educação, que é a nossa parceira aqui, né? Os parceiros da educação são nossos parceiros, a gente conseguiu uma verbinha de R$ 3.000 e a gente dividiu em 3 lugares, né? A gente dividiu entre os 3 primeiros colocados, acho que é esse o termo correto. Então, o primeiro lugar ficou R$ 1.500, que os gremistas usaram esse dinheiro na escola. O segundo lugar ficou R$ 1.000 e o terceiro lugar ficou R$ 500. Então, como que a campanha funcionou, né? O pessoal se inscrevia e tudo mais. A gente teve, se eu não me engano, 32 escolas participantes, estou falando de cabeça. Ainda é pouco, porque a gente tem 71. O ideal é que todo mundo pudesse participar, mas já aumentou o número, já dobrou o número, pelo menos, né? E tinha que desenvolver um vídeo, né? Uma campanha de engajamento, né? Que falasse um pouco, que respondesse essa questão, né? Como que a escola pode ajudar o aluno a realizar seus sonhos. Então, teve escola que ficou bastante nos vídeos sobre o SAEB, ou do Provão Paulista, né? Que fala sobre essa questão de ir para a universidade, procurar um curso. Teve escola que já fez uma campanha falando sobre o ambiente e tudo mais, e esses daqui foram os 3 primeiros colocados. Como foi decidido esses 3 primeiros lugares? Lá no edital a gente tinha lá os critérios certinhos, né? Do que ia pontuar, a criatividade, o impacto do vídeo e tudo mais. E aí a gente montou uma comissão interna aqui na diretoria de ensino, entre nós aqui, os PECs, a gente aqui que era do núcleo pedagógico, né, da equipe de especialistas, e a supervisão de ensino, e através dos critérios a gente fez essa votação e deu esse resultado. Então, em primeiro lugar ficou com a escola Albino de Melo Oliveira, que é daqui de Jundiaí. Na verdade, o que eu fui ver agora são as 3 de Jundiaí, né? Segundo lugar ficou para a escola Na Paz. E o terceiro lugar ficou também para a escola Rafael de Oliveira, ambas de Jundiaí. Mas tinha coisa muito boa. O pessoal do Pedreira, por exemplo, fez um vídeo muito legal. Mas aí nos critérios de desempate, a gente utilizou também
o Brasileirão Saeb, tá? Que é uma outra premiação que a gente ainda precisa divulgar para vocês, tá? Então a gente agradece muito a participação de quem se dedicou, de quem fez o vídeo, apesar de, assim, às vezes não ter ganhado a premiação, né? Acho que o importante foi ter participado, foi ter divulgado, foi ter criado um impacto dentro da escola, foi ter chamado os estudantes para vir fazer o Prova Paulista, foi chamar a atenção dos estudantes para olhar a escola com outros olhos. Eu acho que isso é muito importante aí, que a gente ganha mesmo, né? Quando a gente tem esse impacto. E eu vou deixar rolando aqui para vocês um videozinho que foi o pessoal do Albino de Melo que ganhou e ficou em primeiro lugar. Né? A gente sabe que a gente tem as redes travadas nas escolas, né? As redes sociais. Então eu deixei dentro da apresentação aqui. Dá uma olhada na qualidade e assim, na dedicação que o pessoal teve. Assim, então não foi por acaso que eles ficaram em primeiro lugar, tá certo? Tá saindo som aí? Vocês estão ouvindo? Ah, beleza. Foi um trabalho muito legal, praticamente foi um clipe mesmo, né? Que eles realizaram. Eu enviei um e-mail e no e-mail tem o link dos vídeos das três produções, tá? Se alguém quiser dar uma olhada e tal, se inspirar. E é legal que inspiração também para os próximos concursos. A gente espera manter a parceria com parceiros, né? Quem sabe até aumentar a questão de premiação e tudo mais. A Débora da Parceiros, que foi a nossa parceira, né? Nossa colega aí que ajudou bastante, ela entrou em contato direto com os vice-diretores das escolas, porque esse dinheiro são os gremistas que vão decidir como que ele vai ser gasto também, e aí a Parceiros vai lá e compra aquilo que eles decidirem, assim como foi o do PDD Paulista. Né? Teve um pessoal que falou que estava sem som, então acho que acabou sendo a conexão aí. Mas assim, espero que no ano que vem também a gente possa fazer a campanha que todas as escolas participem, né? Eu acho que saiu bastante coisa legal. Fiquei bem feliz assim com a qualidade das produções que acabaram saindo. Eu vi aqui no chat uma perguntinha, quando estava rolando o vídeo, deixa eu só tentar esclarecer. Foi a Paula aqui que tinha perguntado sobre essa questão da mudança dos cargos, já que as nomenclaturas mudaram. Sim, as nomenclaturas mudaram, mas as funções elas são muito parecidas. Se você dá uma olhadinha lá no estatuto, na verdade, eu tive uma enxugada nos cargos, né? Então, eu tinha bastantes cargos que hoje eles se concentraram basicamente numa função só. Então, dá uma olhada no estatuto e faz a correspondência. Né? Então, por exemplo, eu tenho um coordenador lá que trabalha com a cultura e trabalha com esporte. Antigamente, eu tinha separado. Mas faz essa correspondência para poder fazer
para poder fazer a substituição. Caso tenha dúvida também, entra comigo, a gente conversa, se for necessário eu voltar à escola, a gente conversa aqui, faz essa correspondência para que as coisas possam acontecer. Tem um pessoalzinho com a mão levantada aqui, deixa eu só ver quem que é. O pessoal do Albino, por favor, aí, nossos vencedores. E aí, meninas, tudo bom? Deixa eu até parar aqui de apresentar para colocar vocês no Bom slide. dia, Calma aí. Thiago. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Estela, que é a Manuela. Nós somos do Grêmio da Escola Albino Melo de Oliveira, daqui de Jundiaí. E a gente gostaria de agradecer pelo reconhecimento, por vocês colocarem a gente aqui na reunião. Nós somos muito gratos e nós nos esforçamos muito por esse projeto. Estamos muito felizes com o resultado, viu? Parabéns aí para vocês, assim, acho que todo reconhecimento é pouco pelo trabalho que vocês fizeram, dá para ver que assim, foi bastante dedicação e mostra muito bem que espaço escolar que é esse, né? É isso, né, pessoal? A gente tem muita dificuldade dentro da escola, tem dificuldades estruturais, tem às vezes falta de professor, de material, e mesmo assim a gente está na luta para tentar fazer com que a escola seja um ambiente legal para todo mundo, né? Para o estudante, para o professor, para o pessoal da gestão, para os funcionários, para a tia da merenda, para o pessoal da secretaria, para todo mundo, né? E, assim, eu sou professor, sou sempre suspeito para falar, mas a época que eu passei na escola, para mim, foi muito boa, com suas dificuldades e também com suas belezas, como a gente fala assim, né? E que ajudou muito a mudar a pessoa que eu sou hoje, né? Eu fico feliz de saber que vocês apreciam a escola pelo que ela é, mesmo com as dificuldades que a gente tem que enfrentar, né? E a gente sempre sonha em ter uma escola melhor, mais inclusiva, uma escola mais acolhedora, uma escola com mais verba e mais estrutura, e a gente briga por isso, tá? Vocês estão de parabéns aí, e a gente espera que vocês participem no ano que vem. Claro que tem alguns alunos do nono ano, né? Vão para outras escolas, o pessoal vai para o Conde, vai para o Granda, mas vocês vão ser muito bem recebidos nessas escolas, pode ter certeza disso, né? E espero ver vocês produzindo no ano que vem também, né? Tá certo? Obrigado, meus meninos. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, rapidinho, porque a gente tem que cumprir o tempo. É uma coisa que a gente tem que ficar brigando, né? Com várias e várias reuniões, com essa questão do tempo. Deixa eu só voltar lá. Eu vou postar para vocês, vou enviar por e-mail também, pessoal. Peraí. É um formulário. E esse formulário eu vou pedir para vocês um balanço das ações desse ano. Eu vou pedir que só uma pessoa do Grêmio responda, não precisa todo mundo responder, não, tá? De preferência o coordenador geral. Eu vou postar no chatzinho aqui. Está até no meu. E eu também vou postar lá nos grupos que a gente tem. No grupo dos coordenadores, para eles passarem para vocês. E também no grupinho que eu tenho de Grêmio, que é o grupinho voltado para os alunos. Aqui. Tá? E aí eu peço que vocês respondam esse questionário, é para a gente fazer um levantamento, um balanço dessas ações, daquilo que vocês fizeram esse ano, o que vocês tiveram dificuldade de fazer ou não, ou se vocês não tiveram dificuldade nenhuma. Aí eu vou dar uma lida nesses dados, depois eu leio tudo mesmo, tá? São 71 escolas, eu leio das 71 escolas, para poder fazer um relatório de balanço e a gente poder depois retomar essa conversa quando a gente voltar no ano que vem. E assim, eu acompanhei algumas escolas aí mais próximas, né? Então eu sei que teve escola que o pessoal conseguiu trabalhar legal, teve uma dificuldade aí com a sede, com a ata, mas é de menos, mas conseguiu se reunir, conseguiu conversar com a direção, conseguiu ter um bom relacionamento, conseguiu desenvolver muitas atividades. Eu tenho uma galera que foi mais ou menos, queria fazer uma coisinha que não deu certo, acabou fazendo outra. Lembra que a gente fez uma reunião lá na Unip, né? E uma das propostas era justamente fazer uma ação. Então, eu gostaria de saber se vocês conseguiram fazer essa ação, se deu tudo certo, se teve dificuldade, quais foram as dificuldades. É importante a gente mapear quais são essas dificuldades para a gente poder trabalhar em cima delas, né? Para tentar melhorar cada vez mais o diálogo que o Grêmio tem com a gestão, ver a gente aqui na diretoria, o que a gente pode ajudar vocês, principalmente, tá certo? Então, é um formuláriozinho de balanço. Ele já serve como uma lista de presença,
tá? Então, só uma pessoa por escola precisa preencher, não precisa ser todo mundo, tá? O nome é de vocês. Aí, não, eu preciso do nome mesmo, que é uma lista de presença oficial, tá? Pode colocar assim, o nome completo de vocês, tracinho, o nome da chapa. E aí eu tenho o espaço para colocar o nome da escola e eu tenho algumas questões simplesinhas para vocês responderem aí, tá? Então, seria um formulário de balanço das ações gremistas. Nossa, agora que eu vi, tá 20.252. Eu tinha arrumado, aí não salvei, né? De 2025, tá, pessoal? Ficou errinho aí na versão que eu acabei puxando, acabei carregando aqui, tá certo? Mas seria um balanço das ações que vocês conseguiram realizar na escola, o que deu mais certo e tal. Pode colocar sim, se você está perguntando. Tem alguém que levantou a mãozinha aqui? Por favor, fique à vontade para falar. Bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal do Maria José. Isso. Maria José, nós estávamos aqui já vendo a questão do formulário. Uhum. E nós já tínhamos discutido a questão das ações do Grêmio, o que tinha acontecido, o que ficou para trás e tudo mais. E aí, eu cliquei, eu respondi com eles aqui, mas eu coloquei meu nome lá. Não tem problema. Tudo bem? Eu vou pelo nome da escola. Tá tranquilo. Tá. Tá jóia, então. Tá. Então era isso. Obrigado. Passa a palavra. E é legal, ó. Olha só que legal. Vocês já tinham discutido, já tinham conversado. Se caso tenha uma escola que o Grêmio ainda não pensou, seria legal na última reunião que vocês forem realizar no ano, fazer uma reunião de balanço mesmo, assim, pessoal, o que a gente fez esse ano? O que deu certo? O que a gente quer fazer para o ano que vem? O que precisa melhorar? O que precisa melhorar na sua relação, por exemplo, com a direção da escola, com os alunos? O que a gente pode fazer? Porque, como eu falei para vocês vão ter mais um bom tempo ainda como gremistas, porque só vai ter eleição lá em junho, né? Então, vocês têm bastante tempo aí, né, para desenvolver mais ações, né, pensar em melhorias para a escola. E isso é uma coisa que eu venho falando desde a primeira N2 que a gente teve, né? Planejamento, ele é essencial. Tá? Então, é importante a gente fazer uma reunião de balanço aí, ver o que vocês acham que deu certo, o que deu errado, o que precisa melhorar, para depois pautar o planejamento que vocês vão fazer para o ano que vem, tá? Então, pensando nesse planejamento já do ano que vem, eu acho que são alguns pontos importantes que vocês têm que pensar. Pô, minha escola aqui tem 9º ano e não tem ensino médio, esses alunos estão indo embora. Pode ser que alguns vão fazer formatura, outros não, mas será que não rolava fazer alguma coisinha? Nem que fosse uma despedida oficial desses alunos da minha escola, que agora está indo para outra. E tem o pessoal aí, né, das escolas que tem ensino médio, tem o pessoal do 3º ano. O pessoal do 3º ano também está se formando, está indo para a vida adulta aí, né? E seria talvez legal fazer ou auxiliar eles em alguma ação específica, já que eles estão deixando a escola, né? Tem pessoal que está na escola desde do 5º ano e agora está no 3º, então ficou bastante tempo, né? No mesmo espaço, ficou praticamente 8 anos aí, né? Então seria legal que o Grêmio, se possível, pudesse pensar numa ação, nem que fosse uma coisa bem simplesinha, ou auxiliar já, às vezes tem uma comissão de formatura, alguma coisinha, fazer algo oficial dentro da escola. Acho que seria bem interessante, é uma proposta, tá, pessoal? De pensar em algo para essa finalização de ano. E pensando no ano que vem, tem a questão do acolhimento. Aí é assim, eu tenho as P's, que já tem os acolhedores, tem as laranjinhas e tudo mais, pode ser que até tenha aluno gremista no meio. Eu tenho as parciais que não tem, né, esse papel específico, mas é legal a gente pensar nessa questão do acolhimento também, porque ele tem, por exemplo, o aluno do 6º ano que está chegando, que vem da escola municipal, então ele vem de outro formato, de escola, agora ele vai ter X professores, trocentas matérias, eles ficam um pouco perdidinhos. Então a escola já faz uma ação de acolhimento, mas seria legal que o Grêmio pudesse dar uma mão também, pudesse ajudar a escola, pensando lá, no ano que vem já, quando os alunos estiverem chegando, a apresentar a escola. E eu tenho algumas escolas que não só de ensino médio, tenho o Gandra, por exemplo, aqui em Jundiaí, eu tenho as escolas lá de Itatiba, todas são de ensino médio, né? Então o pessoal da primeira série do ensino médio é uma galera nova, que não conhece a escola, não conhece o prédio, nem nada do tipo. Como eu disse, a escola já faz alguma ação, mas seria legal que o aluno gremista que passou por isso, olha, eu cheguei nessa escola no 6º ano meio perdido, eu cheguei no 1º ano meio perdido. Seria legal desenvolver aí para poder fazer um acolhimento legal, né, para essa galera.
Lembrar que a eleição vai ser só lá no meio do ano, então vocês têm bastante tempo aí de mandato ainda, certo? E principalmente essa questão da substituição. Eu falei que estava marcado aqui, ó. Então, se você pegar lá o estatuto, na seção 3, no artigo 56, tem a descrição completa de como fazer a substituição. Mas é bem naquilo que eu falei para vocês. Pega os candidatos que eu vou substituir, faço uma reunião com o conselho ali de líderes de turma, dos representantes de sala, apresento esse candidato. Se não tiver mais ninguém, tiver só esse candidato para essa vaga específica, eu coloco ali na ata que tal fulano de tal saiu, tal fulano agora está entrando, né? Ele precisa ser, claro, aceito por esse conselho, e aí faz votação simples mesmo, né? Quem está a favor do fulano de tal entrar, levanta a mão. Quem não está, né, levanta a mão depois, conta os votos, tudo mais, tá? E registra isso em ata, tá bom? Para poder fazer substituições desses cargos, porque a gente sabe, né? Tem esse pessoalzinho que vai embora, o pessoal do 9º ano e o pessoal da 3ª série. Lembrando que quando sai o coordenador geral, o vice automaticamente vira coordenador geral, e aí eu substituo o cargo do vice, tá certo? E, como sempre, preciso registrar tudo em ata. Tem um pessoalzinho com a mão levantada aqui, deixa eu só ver aqui. Fica à vontade aí para abrir o microfone, pessoal do LOSC. A minha dúvida é sobre o acolhimento. O acolhimento, por exemplo, o nosso Grêmio, a maior parte é o 9º ano. Então, a gente pode conversar com o pessoal do 8º para eles terem uma ideia de acolhimento para o ano que vem. Só que aí também entra que na nossa escola, o 8º e 9º ano que vem vai ser de manhã e o 6º e 7º vai ser à tarde. Então, a gente pede para, por exemplo, no primeiro dia de aula, no primeiro e no segundo, eles virem fazer uma dinâmica, alguma coisa assim. A gente pode planejar isso como Grêmio agora para o ano que vem? Para, por exemplo, a gente vai levantar os substitutos, né? Os nossos. Sim, isso. Assim, aí a gente vai falar assim para eles, como 9º ano, como Grêmio atual. Olha, ano que vem a gente pretende fazer um acolhimento pro pessoal do 6º ano que tá entrando agora. Então, assim, a gente deixa meio que assim, pronto para eles só fazerem. Sim. Ou se você quiser, lembra que a gente tem a comissão, né? Você pode montar uma comissão de acolhimento, né? É uma escola regular, né? Abre uma comissão de acolhimento, coloca essas pessoas na comissão, e aí vocês tomam junto essa decisão. Eu acho legal envolver, já que eles que vão executar, é importante que eles estejam juntos, né? Porque vocês são do 9º, vão estar sendo acolhidos em outra escola, né? Então, seria legal pegar monta uma comissão, eu deixaria isso como sugestão. Monta uma comissão de acolhimento, junta essa galerinha e aí vai pensando algumas ideias juntos aí para eles poderem executar, né? Acho que fecha bem, beleza? E, pessoal... Para mim abrir uma... Peraí. Para mim abrir uma comissão, eu, como aluna gremista, como coordenadora geral, eu não estou conseguindo enviar a ata pela sede. Então, eu posso deixar uma comissão aberta só numa ata, no papel, ou eu tenho que, de fato, enviar a sede? Não, deixa no papel aí. A partir do momento que colocou no papel, ela está valendo, tá? A sede é mais uma questão de controle, vamos dizer assim, para saber se todas as escolas estão tendo Grêmio, se as coisas estão acontecendo, tal. Para a secretaria monitorar. O importante é que a ação aconteça na escola, né? Mas obrigado aí pelas dúvidas, espero que dê tudo certo e estou aqui à disposição para poder auxiliar vocês aí, né? Lembrar, pessoal, que a gente tem um mapa estratégico, né? Foi criado pela secretaria. Então, no ano que vem, a gente vai estar aqui, ó. Vou mudar aqui. Aí, no ano que vem, a gente vai estar aqui para 2026, ó. Espera aí que apareceu uma coisa na minha frente aqui, ó. Visão 2026. Ser reconhecido com no mínimo 75% de participação pelo grupo estudantil e ser corresponsabilizado pelos resultados escolares. Então, a gente saiu daqui de 2026 e foi trabalhar muito nessa disseminação do papel, né, de atuação do Grêmio dentro do ambiente escolar. Eu acho que a gente conseguiu, sim, avançar bastante. Claro que são várias unidades escolares, né? Às vezes, cada uma tem dentro de um estágio específico, mas a gente consegue perceber bem quando a gente vai para a escola se o Grêmio está funcionando legal, se tem essas dificuldades. E a partir do ano que vem, a gente começa a pensar, né, em como esse Grêmio ele está atuando, principalmente se a situação está sendo satisfatória. A gente vai começar a monitorar
né, com os demais estudantes, né, já que eles são os nossos eleitores, né, eles que votam, a gente vai começar a fazer esse monitoramento também. Essa questão da corresponsabilização das metas, eu acho que ela já acontece pelas campanhas, pelos engajamentos, né? Claro que em níveis diferentes, né, em determinadas escolas, mas é uma coisa que a gente também vai ter essa atenção, certo? E tem espacinho para dúvidas daqui, se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha, e a gente encerra antes do meio-dia, né, para não atrapalhar o almoço de ninguém. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, é só levantar a mãozinha aí que eu abro o microfone, dou destaque aqui. Mas já queria me adiantar e pedir o agradecimento, principalmente dos vice-diretores que estão sempre aí, são super parceiros aí nessa empreitada. Eu sei que não é fácil trabalhar com adolescente, tem que negociar, tem que conversar, tem que explicar. Às vezes tem muita coisa que vem de última hora da secretaria, a gente tem que mexer com data, e é uma correria. E esse ano, Saed, Saresp, Provon, Paulista, criado tudo junto. Foi um ano, assim, bem cansativo, né? Um ano bem cheio, né? Vamos dizer assim. Mas que bom que a gente está aqui, né? Nós estamos chegando inteiro no final desse ano. Quero já antecipadamente dar 2 férias para vocês, estudantes, mas ó, tem aula ainda, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tem aula ainda, não estou de férias, é que a gente não vai se ver mais, tá bom? Espero ver os vices ainda, mas espero que a gente tenha um bom encerramento, um bom final de ano aí, que rolem as formaturas, que rolem festas, que rolem os campeonatos, os interclasses da vida, as finalizações de ano aí, que o Grêmio possa participar, possa estar junto. Agradeço vocês, alunos gremistas, o trabalho que vocês fazem é muito importante. Vocês estão servindo de exemplo para vários outros alunos que futuramente poderão ser alunos gremistas, poderão participar das comissões, tá? Então, gostaria de agradecer muito. Deixa eu tirar um print, eu sempre esqueço de quem está nas reuniões. Depois eu tenho que fazer relatório. Aí eu falei, pô, fizemos, não conversamos? Fizemos, conversamos, aconteceu, né? Foi importante. Então, deixa eu tirar um print screen aqui pessoal, tá aberto aí. Se alguém quiser falar alguma coisinha, aproveita que é a nossa última reunião. Muito agradecido. Irmão. Mas fica à vontade aí para falar alguma coisinha. Acho que é importante a gente ter esses espaços abertos, né? Como eu falo para vocês, né? Eu sou dos conselhos aí da vida, então eu acho importante essa participação. Acho que sem ela a gente não consegue criar uma escola que seja mais tranquila, mais sossegada, que seja uma escola mais inclusiva, que seja uma escola que a gente queira estar nessa escola, que a gente queira passar tempo, que a gente aproveite a presença das pessoas que estão lá, dos nossos colegas, nossos amigos, dos nossos professores, diretores, que a gente aprenda a conviver, a trabalhar com essa questão de conflito também, né? A resolver as coisas na conversa, no papo reto, né? Então, agradeço demais aí vocês. Muito, muito obrigado. Eu ainda vou passar em algumas escolas. Estava conversando hoje com o Tadeu, com a minha irmã Maria. Eu vou passar ainda lá para conversar com os estudantes lá. Vou passar no Gandra semana que vem. Tem algumas escolinhas ainda que eu estarei passando e conversando com vocês pessoalmente aí. Infelizmente, eu não consigo estar em todas, tá? Né? Peço perdão, mas tem várias outras funções que vêm, né? Junto aqui com o do Grêmio, tá? Mas agradeço a parceria desse ano, agradeço aí vocês estarem comprometidos, estarem nessa manhã aqui comigo, assim como estiveram em outras também, né? E é isso, pessoal. O pessoal dos Carlina levantou a mão, fica à vontade para falar. Só naquela questão que você falou que você ia tirar print, agora que todo mundo abriu a câmera, tira o print da câmera. Seria legal o pessoal abrir a câmera aí, tem umas câmeras fechadas aqui, para a gente poder tirar um print bonitão aí, né? Porque E senão vai sair assim, ó. Vai sair só os FF, EG, J, G. Não, vamos abrir essas câmeras aí, pessoal. Quem tá aí, ó. A não ser que esteja no banheiro. Se estiver no banheiro, não abre a câmera, não, que aí vai ficar um pouco complicado. Mas se estiver na sala, abre a câmera aí para a gente poder tirar um printzinho. Deixa eu marcar aqui para printar câmeras abertas. Vamos lá. 3, 2, 1. Aí, print capturado e guardado. Tá certo?
E lembrando, continuo aqui, né? E eu vou trabalhar até o dia 23, assim como muitas outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, quer resolver alguma coisa, quer pensar em um projeto, quer que eu revise alguma coisa, entre em contato comigo, que eu vou estar sempre à disposição para poder conversar com vocês aí, né? Tá certo? Ainda estamos e continuaremos, né? No ano que vem e tudo mais. A Samília levantou a mão, quer falar alguma coisa, Samília? Fica à vontade para abrir o microfone. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente tem o Grêmio lá na nossa escola, né? A minha escola, Alessandra Pesato, aqui no Residencial. E a gente tem, além do Grêmio, a gente tem os nossos alunos voluntários. E a gente queria falar que seria muito importante, sabe? Todas as escolas ter um auxílio maior para a escola, além do Grêmio, né? Porque às vezes a gente não consegue, aí a gente precisa assim falar, aluno voluntário, você consegue fazer isso para mim? Aí a gente tem e é bastante interessante. Sim. Não, obrigado pela colaboração. É isso que eu falei. E a gente pega esse aluno voluntário e coloca ele dentro da comissão, que agora é um dispositivo que a gente tem no nosso estatuto. Tá certo? Peço para que vocês não esqueçam de responder o questionáriozinho que eu enviei para vocês, tá certo? Agradeço muito mais uma vez a presença de vocês. Um bom término, um bom encerramento de ano. Lembrando que as aulas não terminaram, tem Saresp ainda, tem as provas finais. Não vai parar de ir para a escola aí, pelo amor de Deus. E é bom esse finalzinho de ano ir para a escola. Eu adorava quando era aluno. Pô, putz, era super gostoso. Às vezes não tinha muita gente, então a gente sentava lá, conversava com o professor, revisava um negócio, trocava uma ideia, conhecia melhor as pessoas, fazia lá um campeonato, um interclasse, fazia um dia de cinema, de pipoca, várias outras coisas para chamar os alunos, inclusive, mas principalmente para aproveitar esse tempo que a gente está junto, tá certo? E que vocês, depois que acabarem as aulas, quando vocês entrarem oficialmente de férias, aí sim, boas férias para vocês, tá? Se precisar, estamos às ordens, tá certo? Deixa eu parar essa gravação.